viajantes! Hoje nós vamos falar sobre o livro Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, da jornalista Daniela Arbex. Recentemente, a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria completou 10 anos e surgiram duas séries, uma da Netflix e uma da Globoplay, que conversam diretamente com esse livro. Então eu vou falar sobre a obra literária, obviamente, que é o foco do canal, e também vou falar sobre as duas séries que eu já assisti. A Daniela Arbex, ela é uma jornalista investigativa, ela já ganhou mais de 20 prêmios nacionais e internacionais e ela escreve livros reportagens, então ela pesquisa muito, Ela faz o trabalho dela como repórter investigativa e lança essas obras. Então ela já lançou o Holocausto Brasileiro, Cova 312, que eu tenho aqui, que eu tenho que ler faz um tempo, ainda não li. E claro, agora com a tragédia completando 10 anos, esse livro voltou a ficar em evidência. Ele não é tão antigo assim, ele foi lançado pela primeira vez em 2018, pela editora Intrínseca, mas eu ainda não tinha lido, obviamente, essa tragédia marcou todo mundo, porque é uma das piores coisas que já aconteceram no nosso país. Então, só para contextualizar, na noite de 27 de janeiro de 2013, a Boate Kiss em Santa Maria, que estava lotada, estava tendo uma festa da Universidade Federal, ela pegou fogo e morreram 242 pessoas e mais de 600 ficaram feridas. Então é das maiores tragédias com incêndio, que a gente tem em locais fechados. E como eu ia dizendo, isso marcou muito todos os brasileiros, E eu acho que marcou muito mais nós gaúchos, porque Santa Maria é conhecida como o coração do Rio Grande do Sul. Então costumava se dizer que o nosso coração estava sangrando, e de fato estava, Eram muitas vidas jovens, então estava cheio de gente jovem lá dentro, então foi uma coisa horrível. E eu confesso que por muitos anos eu não queria muito ler livros sobre, ver obras ficcionais sobre documentários, enfim, até na época ali dos julgamentos eu não prestei muita atenção. Era uma tragédia, assim, que eu não queria muito, sabe, ver aquilo de novo. Mas, enfim, eu acabei me rendendo agora, porque também eu acho importante falar sobre isso, acho importante a gente conhecer as circunstâncias, saber exatamente o que deu de errado naquela noite, porque faz parte da luta, das pessoas ali, das vítimas que se salvaram, dos familiares de quem morreu aquela noite, Eles têm essa luta, eles não querem que essa história seja esquecida, eles não querem que isso se repita. Então, sim, acho importante, Agora tem um entendimento que é importante a gente saber. E essa obra aqui da Daniela Arbex, ela foi escrita, ela é de uma sensibilidade, assim, de um respeito com as famílias, A Daniela entrevistou muitas famílias de vítimas, de jovens que morreram aquela noite, entrevistou também algumas pessoas que se salvaram, alguns sobreviventes. Então ela reúne várias dessas histórias aqui nesse livro. E, obviamente, é um livro muito envolvente, é uma escrita fluida, a gente não consegue parar de ler ele. E em certos momentos, mesmo a gente já tendo ouvido falar naquelas histórias, naquelas vítimas, a gente sabendo, qual foi o desfecho, a gente meio que torce para que seja diferente quando a gente está lendo, uma coisa meio irracional. Então, ela vai traçando um paralelo ali com todos os familiares, os pais das pessoas, que ela escolheu para entrevistar, que ela conseguiu entrevistar também, que se abriram para ela. Aí ela vai contando desde de que eles souberam a notícia ali, alguns casos desde antes, deles saírem de casa para se divertir. Aí ela conta da vida de muitos deles, da infância ali, conta um pouquinho sobre a família desses jovens, como é que era. Então é muito triste porque
todos esses jovens eram o mundo dos pais deles, né? Dos irmãos, da família. E é bem angustiante também a gente ler essas histórias das famílias ali, desde o momento que descobrem do incêndio até conseguirem informações sobre os seus filhos, porque eles ficaram naquela agonia muitas horas sem saber se os filhos estavam vivos em algum hospital ou se estavam mortos, porque foi um caos. Santa Maria virou um caos, porque todas as vítimas iam sendo levadas para todos os hospitais da cidade e muitas pessoas não sabiam onde é que estavam, não faziam ideia onde estavam. Eles percorriam os hospitais, era um caos total, assim, né? Que eles ficavam percorrendo os hospitais à procura dos seus filhos. Então, tem gente que estava em outra cidade, né? Que os filhos eram de outras cidades, enfim, as famílias de outras cidades, e os pais saíram, né? Dirigindo até a cidade para tentar buscar informação. E acho que todo mundo que acompanhou ali na época ouviu falar dos celulares que tocavam incessantemente, que tinha celular com mais de 200 chamadas não atendidas, escrito mãe, pai, sabe? Então, a gente acompanha aqui no livro da Daniela essa angústia desses pais que ficavam ligando e falando, não, mas não pode ser, deve estar no hospital, deve estar inconsciente. Porque naquela altura, né, dos pais procurando e não achar e não conseguiam contato, eles sabiam, ou tá inconsciente no hospital, ou tá morto. Então é muito difícil, a gente sente, sabe, a angústia dessas famílias procurando os seus filhos. E ali no domingo de manhã, logo se soube, né? Eles souberam nos hospitais que os corpos das vítimas fatais estavam sendo levados para o ginásio da cidade, porque não tinham onde colocar tanto corpo, né? 240, na verdade eram 232 pessoas naquela noite, né? Acho que era esse o número, que teve alguns que faleceram depois no hospital. Mas, enfim, mais de 200 corpos foram levados para esse ginásio. Então, o último recurso dos pais para encontrar os seus filhos era a ida nesse ginásio. Então, eles não queriam ir, né? Eles esgotavam todas as possibilidades, percorriam todos os hospitais, chegava uma hora que eles não encontravam, eles se obrigavam a ir pro tal do ginásio para procurar, então, né? E nessa parte, né, do ginásio ali, dos corpos, a gente vê a participação de uma enfermeira. Ela era formada, né, em enfermagem, enfim, mas ela era, eu não lembro se ela era capitã do corpo de bombeiros ou da polícia, agora me fugiu a memória, eu acabei não anotando, tá? Mas ela que conduziu ali as operações, né, no ginásio esse, para os pais irem ali reconhecer os corpos dos seus filhos. Então é bem tocante essas partes também, né? Eles conta aqui no livro como é que foi isso para algumas dessas famílias, né? Como é que as pessoas reagiam. E ela contou assim que por mais que os pais estivessem arrasados, eles saíam mais leves depois de encontrar os corpos dos seus filhos, porque tinha acabado aquela angústia de não saber o que aconteceu. Então é aquela coisa, né? A gente precisa de respostas, a gente precisa saber o que aconteceu com o nosso ente querido. E claro que ninguém quer encontrar na pior das hipóteses, mas quando eles encontravam, né, acabou, pelo menos agora sabe o que aconteceu, vamos tirar daqui, vamos sepultar, né? E aí veio outro problema que no domingo, no final da tarde, não tinha mais caixão na cidade, não tinha um monte de coisa. As funerárias começaram a colocar preços absurdos, né, em cima de um caixão. Então era uma coisa absurda também, porque muitas pessoas não têm condição, não estão preparadas para aquilo, né? É triste assim o quanto o comércio às vezes se aproveita desse tipo de situação, mas aconteceu isso também. E a gente vê outros casos de extrema insensibilidade, sabe, que aconteceram. Uma coisa que me marcou muito foi uma família que eles perderam o único filho, né? O pai e a mãe ele perderam o único filho na tragédia. Ele era adotado, ela não podia engravidar, eles adotaram ele bebê. E o filho era tudo para eles, eram umas pessoas humildes, eles fizeram de tudo para ele estudar, enfim, sabe?
era a luz da vida deles. E eles eram evangélicos e eles tiveram que ouvir do pastor que a culpa era deles, de terem deixado o filho deles ir para uma festa, que se ele tivesse na igreja isso não teria acontecido. Então, é umas coisas tão horríveis, sabe? Que a gente vê assim, além da tragédia já ser horrível, a gente vê o quanto o ser humano pode ser péssimo. Tem a questão dos pais que foram processados um tempo depois, né? Porque muitos pais, para conseguirem ir em frente na sua vida, eles formaram uma associação, então eles começaram a lutar por justiça, né? E esses pais acabaram sendo processados pelo Ministério Público. Então é de uma covardia, sabe? Isso, desses coitados desses pais terem sido processados, é uma canalice, sério, é uma canalice isso. Porque o que que esses pais tanto lutavam e tanto lutam até hoje, né? Porque não tem ninguém preso até hoje, tá? Esse incêndio ele poderia ter sido evitado de várias formas. Foi uma sucessão de coisas erradas ali, né? Para começar, a boate não tinha nem todas as licenças para estar operando. Isso também é abordado no livro, também é abordado nas duas séries, né? A boate tinha problemas até com o alvará PPCI, né? Que é o Alvará de Proteção e Prevenção contra Incêndio, que uma casa noturna deveria ter para operar. Qualquer empreendimento precisa ter. Então, durante todos os meses que a Kiss ficou aberta, ou faltava o alvará, o PPCI dos bombeiros, ou faltava a licença ambiental, ou faltava o alvará de localização ou o sanitário, nunca estava tudo regularizado e mesmo assim eles estavam ali operando. Aí foi descoberto um monte de coisa, né? O pessoal que assinou a inspeção para liberar o alvará nunca chegou a ir lá, né? Isso da parte dos bombeiros, nunca chegou a ir lá inspecionar. Uh, então já começa aí, né, as falhas no sistema. E lá na boate mesmo, o que de fato pegou fogo? Porque tinha uma espuma tóxica no teto, né? Que o pessoal ali da boate colocou para tentar abafar o ruído, porque eles tinham problema de ruído, né? Tinha queixas da comunidade. Só que não era uma espuma própria para isso, era uma espuma que quando ela entra em combustão, ela é altamente tóxica, ela libera cianeto, que é o gás que foi usado nas câmaras de gás da Segunda Guerra Mundial. Então foi um holocausto, né? E a banda também é culpada, né? A banda que estava se apresentando na hora que começou a pegar fogo, por causa que eles acenderam um artefato, né? E esse artefato pegava fogo, né? Eles queriam fazer um show pirotécnico e pegou na espuma. O artefato deles também não era o ideal, também era um que tinha pólvora, eles deveriam ter comprado um que não tinha pólvora. Então, no final das contas, quem foi processado, quem de fato foi preso por um tempo ali, foram os dois donos da boate e o vocalista da banda, que levantou o artefato, e o ajudante da banda, que comprou o artefato e deu pro vocalista acender, enfim. E aí, quando eles foram tentar pegar o extintor, parece que ele estava vazio também. Tinham esvaziado ali numa festa no dia anterior e os donos da boate não repuseram esse extintor. Então é uma sucessão de coisa errada, só que deveria. O Ministério Público deveria ter processado muito mais pessoas, só processou essas 4 pessoas ali que eu citei, mas a polícia, quando fez a investigação, eles acusaram muito mais. Acho que eram umas 18 pessoas que tinha no processo. Inclusive gente dos bombeiros, sabe? Tinha muitas pessoas envolvidas ali. Mas, né, as coisas não funcionam muito bem no nosso país às vezes. Então era essa grande luta dos pais e ainda é, porque teve o julgamento, né? E o julgamento é mostrado muito bem na série da Globoplay. Aliás, eu não falei direito dos nomes das séries ainda, né? A série da Globoplay se chama Boate Kiss, a Tragédia de Santa Maria. Essa da Globoplay é um documentário, tá? Ela é produzida e narrada pelo Marcelo Canelas, que ele é um jornalista. Ele se formou pela Universidade Federal de Santa Maria, então ele tem muita ligação com a cidade.
E então esse documentário ele tem 5 episódios e ele tem entrevista, né, com os familiares das vítimas, com os sobreviventes, e aparece bastante a parte dos julgamentos ali que a gente teve em 2019, acho que foi 19. Aí esses 4 foram presos, mas ano passado, se eu não me engano, foi anulado o julgamento, acharam umas brechas ali na lei, né, a defesa, e tá todo mundo solto, aguardando um novo julgamento. Então, assim, foi um julgamento dos mais grandiosos que a gente já teve no país e foi anulado. Então, é uma palhaçada, sabe? E os pais estão até hoje esperando por justiça que não vem. Esse documentário da Globoplay também fala sobre o incêndio na boate Cromagnon, que foi uns anos antes, né? Inclusive, o Marcelo Canelas, ele foi até Buenos Aires entrevistar o pessoal de lá, né? Os pais das vítimas, alguns sobreviventes da boate de Cromagnon. Lá morreram 194 pessoas. Então, foi muito parecido, sabe? Então, ele conta isso bem detalhado também ali na série, né? Faz esse paralelo, cita alguns outros incêndios em outros locais. Então, não foi a primeira vez que uma coisa dessa aconteceu, não deveria ter acontecido, né? E a série da Netflix, ela tem o mesmo nome do livro, Todo Dia, Mesma Noite. Só que ela é uma série com um viés mais ficcional. A gente vai ter personagens ali, vai ter os atores ali interpretando, tá? Então, assim, a gente tem as histórias muito próximas do que a gente leu no livro e viu na série documental da Globoplay. Só que os personagens têm outros nomes, eles não vão ter os nomes das pessoas, né? Os nomes de verdade. Aqui no livro ela usa todos os nomes reais, assim como no documentário, até porque as pessoas são entrevistadas também. Na série da Netflix tem um pouquinho de ficção. Em alguns casos eu vi que eles misturaram algumas histórias para mostrar mesmo, né, a dimensão do que foi, então inventaram algumas coisinhas aqui e ali, mas no geral, assim, eles contam bem a história do que foi, passam toda aquela angústia dos pais e eu achei uma série muito bem feita, assim, muito triste, né? Obviamente é uma história triste, então a série da Netflix, ela arranca lágrimas desde o primeiro episódio. O documentário da Globoplay também, o livro também não tem como ser diferente. É muito triste, realmente. Uma das coisas mais tristes que eu já li, já assisti. Eu acho que uma mídia complementa a outra. Eu achei interessante eu ter consumido as 3, né? As 2 séries e o livro. O livro, como eu falei, é muito bem escrito. A Daniela tem uma sensibilidade, um respeito muito grande com todo mundo. Porém, eu queria mais detalhe. Eu acho que o livro poderia ser um pouco mais comprido, mais detalhado em algumas partes. Mas o documentário da Globoplay, ele traz algumas coisinhas que não tem no livro. Então, foi um ótimo complemento. E o da Netflix é muito bom também, né? Porque dá para entender bem da história mesmo, não sendo ali exatamente um retrato tão fiel, né? Por ser um pouco mais ficcional mesmo, mas extremamente bem feita, bem produzida também. Então, assim, é forte, óbvio que é forte, né? Ainda mais que a gente sabe que é uma história real, isso é uma história que toca muito a gente, né? Eu tenho familiares em Santa Maria, então eu fico pensando que foi sorte não ter algum dos meus primos lá, sabe? Poderia ter acontecido. Eu cheguei a cogitar ir para Santa Maria fazer faculdade antes de eu entrar na faculdade. Eu poderia estar lá, sabe? Então é uma coisa que toca muito a gente. Não tem como não se emocionar assistindo as séries, lendo o livro. Realmente a gente fica bem sensibilizado, né, com essa história. Tanto que eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, não é muito fácil falar sobre isso. Realmente é difícil, né? Mas, como eu falei, eu acho que a gente precisa sim ler, precisa saber o que aconteceu, precisa se inteirar da história.
E livros e séries são ótimos, né, para contextualizar um capítulo tão triste da nossa história, mas que não deve ser esquecido para que nunca mais se repita. Se alguém tiver interesse em comprar o livro ou qualquer outro livro pela Amazon, eu tô deixando o meu link aqui na descrição do vídeo. Comprando qualquer coisa através do meu link, vocês estão ajudando o canal a continuar existindo. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Me contem nos comentários se vocês assistiram alguma das séries, se já leram o livro ou outros da Daniela Arbex. E nos vemos no próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser, porque como vocês talvez perceberam, eu não parei de gravar certinho que nem eu tava conseguindo fazer. Não sei se eu vou, né? Eu falei no início do ano quando eu voltei, não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo por semana. De fato, a última semana não teve vídeo no canal e esse aqui tá saindo atrasado. Mas, né, seguimos tentando fazer vídeo sempre que dá aqui, né, com dicas de filmes e às vezes de séries também pra vocês, tá bom? Obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!